Bora mergulhar num experimento mental que é no mínimo fascinante. E se o assassino William Afton, lá do universo de Five Nights at Freddy's, não tivesse ficado preso numa pizzaria, mas sim na Matrix? Pois é, se segura aí porque a gente vai simular exatamente como isso aconteceria. Certo, vamos fundo nisso. A ideia principal aqui é o seguinte: o Afton não seria só um humano conectado, nem um programa qualquer. Não, ele se tornaria algo completamente novo, sabe? Uma categoria de anomalia que o sistema nunca, jamais previu. Um híbrido de dados necróticos. O objetivo dele não é escapar da Matrix. Ele quer corromper tudo de dentro para fora, só para conseguir viver para sempre. E olha só, dentro da simulação, o Afton não seria qualquer um. Ele seria um peixe grande, engenheiro de sistemas sênior na Metacortex, a mesmíssima empresa do Thomas Anderson, sim, o futuro Neo, mas aí é que está a diferença gritante, a virada de chave. Enquanto o Neo estava lá procurando a verdade por trás da realidade, o Afton olhava para os bugs, para as falhas do sistema e não via um sinal para acordar, não. Ele via brechas, oportunidades para explorar e, no fim, dominar tudo. Mas afinal, o que move um cara como o Afton? Medo. Simples assim. O pavor da morte. Porque na Matrix, a regra é de ferro. Se o seu avatar morre, o seu corpo lá no mundo real, no casulo, morre junto. E o Afton, claro, sacou isso. Então ele começou uma busca secreta, por baixo dos panos, para achar um jeito de fazer um backup da própria consciência, da sua autoimagem residual. Tudo para poder sobreviver mesmo que o corpo dele morresse. Tá, mas como é que ele descobre como fazer isso? Através de uma tragédia, claro. Aquele famoso incidente da mordida de FNAF, aqui nessa nossa simulação, ele vira um erro de programação catastrófico. Pensa assim, o avatar do filho dele é literalmente esmagado pela geometria de um animatrônico virtual. Um bug de colisão de polígonos. Só que, em vez de ser simplesmente deletado, algo totalmente inesperado acontece. E é aqui que vem a descoberta que muda o jogo todo. O Afton percebe que, por causa da dor e do medo absurdos no momento do acidente, a consciência do filho dele não foi apagada. Pelo contrário, ela se fragmentou e se fundiu com o código do próprio animatrônico. Então a grande sacada dele foi essa. Um sofrimento extremo, a agonia, consegue prender uma consciência na simulação como uma âncora mesmo. E isso impede que o sistema simplesmente a delete. E aí a gente chega no famoso conceito de remanescente, só que traduzido para a linguagem da Matrix. Não é mais uma alma possuindo uma carcaça de metal, sabe? É o código de uma consciência, a tal da RSI, que foi cristalizado por um trauma tão forte que se fundiu a um objeto virtual. Pensa bem, normalmente o sistema faz uma coleta de lixo, apaga os dados de quem morre. Mas a agonia, ela cria uns setores defeituosos que o sistema não consegue limpar. Fica ali, para sempre. Agora, o mais fascinante é comparar as duas grandes anomalias da Matrix. De um lado tem o Neo, que manipula o código através do amor. O resultado é harmonia, fluidez, ele voa para balas. Do outro lado, tem o Afton, usando a agonia. O poder dele é o completo oposto. Ele não harmoniza, ele corrompe. Ele causa lag, falha gráfica, quebra a lógica do sistema. É quase como um ataque de negação de serviço, só que emocional. Força bruta pura. E essa força de corrupção toda faz dele uma ameaça sem igual para os agentes. A questão é a seguinte, os agentes são programas de lógica pura, certo? A agonia é sofrimento humano bruto. São dados que eles simplesmente não conseguem processar. Quando eles são expostos diretamente a isso, dá pau. É um tipo de buffer overflow emocional que simplesmente congela o agente. O Afton vira literalmente um erro de lógica ambulante. E os guardiões do sistema não têm como lutar contra isso. E com esse poder todo na mão, os crimes do Afton, claro, vão para um outro nível. O incidente das crianças desaparecidas aqui não é sobre matar crianças, é sobre sequestrar avatares. Mas não qualquer avatar, os potenciais, aqueles humanos que têm uma habilidade escondida de manipular a realidade. Ele atrai essa galera para um servidor privado e arranca à força a consciência deles só para criar mais remanescente. Para o sistema, isso é tipo um crime federal. Não são só mortes, são dados que sumiram. E isso desequilibra toda a equação do arquiteto. Só que, diferente da polícia do mundo real, os agentes são implacáveis. Eles não descansam. Eles rastreiam essa perda de dados até o servidor do Afton e o cerco se fecha. A caçada começou de verdade. E o Afton, completamente encurralado, é forçado a tomar uma atitude drástica, desesperada mesmo, só para tentar sobreviver. E qual é a jogada dele para se esconder?
Ele apela para um código proibido, uma skin de administrador, o avatar do Spring Bonnie. Mas isso aí não é um avatar qualquer não. É uma relíquia da Matrix Pesadelo, uma versão beta muito mais cruel da simulação, um protótipo que foi projetado só para gerar terror. Ou seja, é um código fundamentalmente instável. Ele tenta ativar um mecanismo de compressão da skin para se esconder dos agentes, sabe? Mas a instabilidade do servidor, a corrupção do código, tudo isso junto causa uma falha catastrófica. Em vez de só esconder o Afton, o código do traje entra em colapso e se funde violentamente com o avatar dele. O metal, as engrenagens, as molas, tudo vira uma coisa só com a biologia simulada dele. E é nesse exato momento que o corpo real dele, lá fora, morre de choque. Mas a consciência dele não se desconecta. Ela fica. Ele se torna um exílio necrótico. Ele não é mais humano. Também não é um programa. Ele é um bug. Um erro persistente que o sistema não consegue apagar. Ele fica preso para sempre naquela forma decadente do Springtrap, sentindo uma dor fantasma, eterna, que só serve para alimentar ainda mais o poder dele. Avançando um pouco no tempo, a gente vê como essa ameaça evolui. O Afton agora é o Glitchtrap, um vírus. E aqui a gente vê a diferença fundamental entre ele e o agente Smith. O Smith, ele quer homogeneizar tudo, né? Quer transformar todo mundo em uma cópia dele. Já o Afton, ele é um parasita. Ele não quer ser todo mundo. Ele quer possuir alguém, usar uma pessoa como um peão, um proxy. E a gente vê esse método em ação certinho na infecção da Vanny. O Afton esconde o código dele num arquivo de simulação antigo como uma isca. Uma beta-tester, a Vanessa, vai lá, acessa esse arquivo e baixa, sem ter a menor ideia do perigo. E ele não chega e domina ela de uma vez, não. Ele se infiltra devagarzinho, vira uma voz na cabeça dela e aos poucos vai assumindo o controle, transformando a Vanessa numa marionete para executar os planos dele. Isso tudo leva a gente para a pergunta de $1 milhão, né? Diante de uma anomalia dessas, que se alimenta da dor, que corrompe a lógica do sistema, que pode hackear a mente das pessoas, como é que se combate um negócio desses? Bom, e aí a gente entende o tamanho do problema. Os agentes falham. A lógica deles é corrompida pela agonia. O combate físico do Neo, o Kung Fu, falha também. Lutar contra o Springtrap é como dar um soco num bloco de dados de puro horror. Cada golpe é um risco de ser infectado. A única esperança, a única chance mesmo, está na habilidade única do Neo de enxergar o código por trás de tudo. É isso. A vitória aqui não viria da força da destruição, mas sim da desconstrução. O Neo precisaria usar a visão de código dele para enxergar além do monstro, para achar o código humano do Afton ali, soterrado debaixo de tanta corrupção. A jogada seria isolar e libertar as consciências das vítimas que ele aprisionou, porque elas são a fonte do poder dele. Sem a agonia delas para sustentá-lo, o código do Springtrap simplesmente entraria em colapso, viraria estático. E tudo isso nos deixa com um pensamento final que é, sinceramente, bem perturbador. Nesse cruzamento de universos, o Springtrap não é um monstro criado pelas máquinas. Não, ele é a prova viva de que o maior perigo, em qualquer realidade, não importa se é física ou digital, são os fantasmas que nós mesmos criamos com a nossa própria crueldade. Fantasmas que se recusam a ser deletados.